E chegamos aqui em São João del Rei, mais uma cidade histórica do caminho velho da Estrada Real. Aqui eu estou em frente a uma das igrejas e a gente vai conhecer um pouquinho do centro histórico aqui de São João del Rei. Uma cidade de cerca de 90 mil habitantes. Ela fica do ladinho aqui de Tiradentes, que é outra cidade histórica que a gente também vai conhecer. A gente está aqui no Largo Tiradentes e vamos começar o passeio pelo centro histórico de São João del Rei. Como o nosso objetivo é percorrer a Estrada Real, desde que a gente saiu lá de Diamantina até chegar em Paraty, nós não vamos ficar muito tempo aqui na cidade. Vamos ficar aí uns 2 dias só. A gente ainda vai conhecer Tiradentes. Então vamos aproveitar que a gente chegou hoje, que é dia 2 de janeiro, para conhecer o centro histórico. Nós demoramos aí mais ou menos 3 horas para chegar aqui em São João del Rei, desde que a gente saiu lá de Congonhas. Enquanto a gente percorre aqui as ruas do centro histórico, a gente vai falar um pouco da história da cidade. Assim como as outras cidades históricas aqui de Minas Gerais, ou a maioria delas pelo menos, ela começou a ser povoada por volta do início do século XVIII, quando foram descobertas algumas jazidas de ouro na Serra do Linheiro. Na região se formou um povoado chamado Arraial Novo do Rio das Mortes, que também era chamado de Arraial Novo de Nossa Senhora do Pilar. Inclusive aconteceram aqui várias disputas por ouro em Minas Gerais, né? E uma delas levou à Guerra dos Emboabas, em que os paulistas e os imigrantes, que eram chamados de emboabas, lutaram para controlar aqui as jazidas e controlar a extração de ouro. E os emboabas venceram essa guerra e conseguiram explorar o ouro. No ano de 1713, o Arraial do Rio das Mortes, ele foi elevado à categoria de vila e mudou de nome, ganhando o nome de Vila de São João del Rei, em homenagem ao rei Dom João V de Portugal. Assim como várias outras cidades aqui cidades históricas aqui de Minas Gerais, foi sustentado obviamente pelo trabalho escravo, né, de toda a extração de ouro. Toda a base de trabalho na época da colonização era de trabalho escravo. Essa é a igreja Nossa Senhora do Carmo. Não tem aqui a data de construção dela, mas tem aqui 2 plaquinhas. Uma fala que uma faísca elétrica em 1894 destruiu essa torre aqui em cima, no dia 6 de abril. E aí, pela piedade dos fiéis da igreja, ela foi reconstruída, né? No caso essa torre foi reconstruída e terminada no dia 15 de outubro de 1894, do mesmo ano. Do ladinho da igreja tem o cemitério do Carmo. E ele tem um detalhe interessante. Além dessa porta de ferro, toda cheia de ornamentos, cheia de desenhos, ele é um dos raros cemitérios cobertos do país. Ele não está aberto para visitação, obviamente, né? A gente está vendo que está tudo fechado. Mas dá para ver os detalhes lá dentro, que ele é um cemitério realmente coberto. Dá para ver as lápides daqui, os túmulos. Claro que nem todo ele é coberto, mas boa parte ali a gente vê que é coberto. Pessoal, assim como qualquer cidade histórica de Minas, tem muita igreja. Essa aqui é a catedral da cidade. Ali é a igreja Nossa Senhora do Carmo. Essa Nossa Senhora do Pilar. Ali em frente tem mais uma. E aqui nesse beco tem mais uma lá em frente. Dá pra ver uma torre dela. Só que essa daqui ela tem uma construção diferente daquela que a gente viu ali, que é mais barroca. Essa daqui não tem traços tão barrocos quanto aquela.
E como vocês viram, elas ficam na mesma rua, essas três, né? A Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora do Pilar e essa terceira igreja que eu ainda não sei o nome, mas vou colocar aqui para vocês. Essa rua é a Rua Getúlio Vargas, que fica aqui no Centro Histórico. A gente vai dar uma olhadinha por dentro dessa igreja da Catedral Nossa Senhora do Pilar. Bom, como a gente viu aqui na entrada da igreja, ela não tem tanta influência do barroco, pelo menos aqui na fachada. Pelo que a gente pesquisou, isso acontece devido às várias reformas e várias restaurações que aconteceram na igreja. Então, a fachada, ao menos, ela preserva alguns traços do barroco, pelo que a gente pesquisou, e também tem muitos traços do estilo arquitetônico neoclássico, da arte neoclássica. O que é essa arte neoclássica? Ela vem depois do barroco, vem a arte neoclássica, enfim, dentro de algumas escolas artísticas aí, né? Contando um pouco da história aqui dessa igreja, ela remete, claro, ao início de toda a colonização aqui da região pelos portugueses, né? Pela extração de ouro que essa região aqui de São João del Rei passou. Lá no início do século XVIII, ano 1700, 1703, foi erguida uma pequena igreja, né, de pau a pique, muito tímida, claro, para o culto católico à Virgem do Pilar. Só que essa igreja ela foi incendiada durante a Guerra dos Emboabas, que a gente explicou agora há pouco, quando a gente estava passeando aqui pelo centro histórico. Depois da guerra, os homens brancos e ricos aqui da região, os mais abastados, né, eles eles tinham o desejo, né, financiaram a construção de uma nova capela, mas muito mais suntuosa, como a gente vê hoje em dia, né? Aí essa capela começou a ser construída alguns anos depois da guerra, lá pelos anos 1720, 1730, e aí essa capela começou a ser construída com contratação, claro, de vários arquitetos, vários artistas muito importantes, claro, porque estava sendo financiada por pessoas muito ricas. E isso fica bem característico por toda essa arte que está dentro da igreja, né? Principalmente quando a gente vê que muito da arte da igreja ela está banhada a ouro, né? Folhas de ouro foram enviadas de Portugal para o Brasil. Claro que esse ouro vinha do Brasil, ia para Portugal e depois voltava para cá para ser utilizado, né? Esse ouro voltava para cá para ser utilizado como obra de arte nas igrejas, justamente para atender um público rico, branco e que dominava aqui a região. Apesar de toda essa história que envolve a dominação portuguesa aqui na região, de toda a dominação desses homens ricos que construíram essa igreja toda suntuosa, toda rica, mesmo assim essa igreja hoje ela é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tombada pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aqui a gente chegou no final da rua Getúlio Vargas. Essa igreja aqui é a Igreja do Rosário. A gente vai dar uma olhadinha nela, mas infelizmente ela está fechada. Assim como a Nossa Senhora do Carmo estava fechada, essa daqui também está fechada. Mas a gente conseguiu dar uma olhada ali na igreja do Pilar. Essa igreja ela também tem história lá no início do século XVIII, quando São João del Rei começou a ser povoada, ainda como arraial, e foi fundado aqui a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, voltada somente para os negros, para os escravizados africanos e seus descendentes. Primeiro foi construída aqui uma capela, depois foi construída uma igreja um pouco maior, né? Aí essa construção maior ela foi iniciada lá em 1751 e terminada um pouco depois, alguns anos depois. E ela ganhou o nome aí de Igreja de Nossa Senhora do Rosário. A igreja ela inicialmente tinha somente uma torre central e depois de alguns restauros ela passou a ter duas torres, uma na direita e outra na esquerda, como nós vimos aqui quando a gente passou aqui em frente. Essas pontes que passam em cima desse rio aqui, elas também dão um ar bem colonial para a cidade. Tem duas pontes, uma que está mais ao fundo e essa daqui que é a Ponte do Rosário.
Depois eu coloco aqui na legenda do vídeo o nome da outra ponte para vocês. O Hélio encontrou uma figura ilustre aqui, que ele tá batendo um papo. Quem que é esse? É o seu Tancredo Neves. Quem foi Tancredo Neves? Oh, meu Deus. Não me peça para explicar historicamente as coisas. Foi presidente do Brasil. Exato, o presidente do Brasil que não tomou posse porque infelizmente morreu antes da posse. Olha aí, ó, você me colocou em saia justa. O livro tá quebrado. Mas é bronze. Mas será que não é proposital, né? O livro rasgado, assim? É, Meio? porque parece ser proposital. O Tancredo Neves ele é natural aqui de São João del Rei. Ele nasceu no ano de 1910, no dia 4 de março. E essa estátua ela fica na frente do Memorial Tancredo Neves. Para que vocês entendam, o Tancredo Neves não assumiu em 1985 porque ele ficou doente, morreu antes da posse. E aí quem assume no lugar dele é José Sarney, que foi eleito como vice. Essa é a Igreja São Francisco. É bem parecida com a primeira igreja, que é a Igreja Nossa Senhora do Carmo, que a gente viu aqui no vídeo. Até a arquitetura dela é bem barroca, bem semelhante, diferente das outras duas que a gente viu no caminho, que são mais neoclássicas. A história dessa igreja é parecida com as outras que a gente já viu, né? Foi fundada primeiro uma ordem, né? Uma ordem religiosa, que é a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. E depois foi erguida aqui primeiro uma capela para o culto de São Francisco e depois foi decidido construir uma igreja maior. Para que isso acontecesse, eles contrataram o Aleijadinho, foi o grande mentor aqui da estrutura, a pessoa que planejou toda a estrutura. Aqui, bem no centro da cidade de São João del Rei, está o Teatro Municipal, que tem uma fachada no estilo bem clássico. E na fachada dele tem as máscaras da comédia, da tragédia e do drama. Ele fica bem aqui às margens do rio. E a construção dele data de 1839 e também consta que ele teve uma reforma na década de 90. Ele é realmente muito bonito. Ele está fechado nesse momento, mas ele abre para visitação com visitas guiadas. Aqui bem no centro de São João del Rei passa um córrego chamado Córrego do Lenheiro. Ele corta aqui todo o centro e aqui na frente a gente já vê uma ponte de pedra que liga os dois lados da cidade, e aqui iluminado tem a prefeitura da cidade. Ao lado da prefeitura tem a Câmara Municipal, que leva o nome de Tancredo Neves. E esta ponte aqui de pedra, ela tem o nome de Ponte da Cadeia. Aqui estamos chegando no carro novamente, no caracolzinho. E na janela a gente já tem alguém esperando pela gente. Que é